A chave da virada, capítulo 6. A chave de uma nova vida. Você sente com frequência uma tristeza avassaladora a ponto de não conseguir sequer levantar da cama? A vida parece não ter mais sentido e você não tem forças para continuar? Sabia que você pode estar com depressão? A depressão é uma tristeza incapacitante que promove um estado de constante desânimo, desproporcional aos fatos e acima da capacidade emocional de lidar com a situação. Ela rouba a essência da natureza humana, aprisionando a mente na cela da amargura e transformando o mundo em um silencioso e cinzento cenário, um calabouço sombrio, sem cores, sem luzes, sem sons. A tristeza depressiva pode se manifestar tanto na incapacidade de se alegrar, quanto na falta de interesse pela vida, coisas e pessoas. É um sentimento de total desesperança que destrói a satisfação de viver e remove o sabor da existência. Paralisa, isola e machuca. E, em seu estágio mais grave, pode levar ao suicídio. Pessoa alguma consegue estar bem o tempo todo, por mais otimista que seja. Mesmo o indivíduo mais animado, sorridente e esperançoso experimenta momentos nos quais precisa chorar e lidar com as tristezas da vida. Em condições normais, para cada situação que se apresenta diante de nós, com suas causas e consequências, temos uma resposta emocional proporcional, com sentimentos positivos ou negativos. Depressão. As variações de intensidade. Quadro leve. Promove algum impacto na vida, mas não impede as atividades em geral. Quadro moderado. Promove um impacto significativo, limitando a vida e trazendo prejuízos. Quadro grave. Promove impactos incapacitantes e paralisantes. Pode se associar com pensamentos suicidas ou alucinações. A depressão se instala quando o tecido emocional se rompe e se desenvolve uma disfunção nos mecanismos de controle, caracterizada pela inaptidão de lidar com as emoções negativas. Essa terrível condição se manifesta principalmente com uma tristeza distinta, mais profunda, invasiva, interna e com uma peculiaridade que a diferencia das outras tristezas da vida. Ela incapacita a pessoa acometida. A depressão toma conta do indivíduo e cria uma bolha de isolamento que o priva de emoções naturais, torpor emocional e gera indiferença pela vida. A boca perde a capacidade de sentir o sabor dos alimentos. O ouvido deixa de apreciar as notas de uma melodia ou o canto dos pássaros. Os olhos não se deleitam mais com a diferença entre as cores. A textura aveludada das flores já não encanta tanto. E as narinas não mais se deliciam com os aromas do ar. Tudo fica monótono, já não faz diferença. A vida depressiva é como uma música de uma nota só. Disfunções resultantes da depressão: humor, abatimento, sentimento de culpa, baixa autoestima, desinteresse, irritabilidade. Comportamento: isolamento social, descuido com a aparência, perda do controle financeiro, dificuldade laboral, inadequação social. Cognição: dificuldade de concentração, diminuição da atenção, hesitação para tomar decisões, dificuldade de aprendizado, pensamento negativo. Corpo: redução da libido, alimentação extrema, pouco demais ou em excesso, sono alterado, pouco demais ou em excesso, redução da higiene e do cuidado pessoal, exaustão. Em geral, os quadros de depressão começam a partir de um gatilho estressor, uma situação de alta demanda emocional à qual a pessoa é exposta. Não é a situação em si que causa depressão, mas a circunstância funciona como uma faísca que inicia um incêndio. Além disso, é preciso haver uma predisposição genética do indivíduo, além de outros fatores associados que vão se sobrepondo na experiência emocional ao longo dos anos. Nas diferentes faixas etárias, somos mais ou menos suscetíveis a diferentes tipos de gatilho, e existem 3 grandes momentos de transição na vida em que o risco de depressão aumenta.
São eles: adolescência, meia-idade e vida idosa. Fases de transição na vida. Adolescência, saída do ninho, afastamento da família, transição para a vida adulta. Meia-idade, ninho vazio, mudanças hormonais, transição para a vida idosa. Vida idosa, aposentadoria, redução de atividades sociais, reflexões sobre a morte. Principais gatilhos por fase de transição: adolescência, conflito familiar, uso de drogas, perda dos pais, bullying, abuso. Meia-idade, frustração profissional, perdas sentimentais, tragédias familiares, problemas financeiros, infertilidade. Vida idosa, doenças, perda do cônjuge, perda de amigos, limitações físicas, isolamento social. A síndrome do depois. Um dos aspectos mais sombrios da depressão é o desinteresse, pois ele paralisa a vontade. Quando perdemos o interesse por algo, simplesmente não temos mais motivação alguma pelo resultado. Tanto faz, porque não interessa. Esse desinteresse generalizado nos afeta ao desenvolver um quadro de procrastinação. A procrastinação é o ato de adiar uma tarefa sem que haja uma razão específica para isso. No caso da depressão, o desinteresse é a mola mestra da procrastinação. Superando a depressão. A depressão é uma doença multifatorial, causada por diversos fatores, que envolve o indivíduo como um todo. Por isso, a fim de reverter o quadro, é necessária uma abordagem igualmente múltipla em diferentes aspectos. Além disso, diferentemente de outras situações em que a força de vontade, a disciplina e a organização do indivíduo em seguir um tratamento são fatores determinantes para a cura, nesse caso, será necessário o apoio de outras pessoas para o tratamento, uma vez que a depressão causa o desinteresse da pessoa afetada a respeito de sua própria cura. Pelo fato de o desinteresse se associar ao isolamento social, à falta de cuidado pessoal e à procrastinação, as pessoas depressivas são injustamente estigmatizadas como gente que não quer ser ajudada, que não se cuida, que não se esforça ou que não tem força de vontade. Caso a obesidade esteja associada, a situação se torna mais estigmatizante ainda. A ideia de que a obesidade é um problema de desleixo e de falta de força de vontade é reforçada pelas características da depressão. Isso faz com que as pessoas se afastem ainda mais do depressivo e que lhes seja mais difícil pedir ajuda. Em vista disso, é necessário que fiquemos atentos aos sinais e à sua progressão, especialmente as mudanças de comportamento. A seguir, apresentamos um passo a passo para superar a depressão. 1. Busque ajuda. Buscar ajuda é o primeiro e mais importante passo. Como vimos, a depressão é uma doença que distorce o entendimento e a vontade, pois se trata de uma doença incapacitante. Quando estamos imersos nela, não temos a percepção normal das coisas e tanto o senso de julgamento quanto os mecanismos de motivação são alterados. Assim, uma pessoa externa ao problema será de fundamental importância para ajudar nos passos necessários. Pode ser o cônjuge, os pais, um filho, um parente, um amigo, um colega de trabalho, alguém da igreja e, em casos especiais, até mesmo uma pessoa não diretamente ligada, como um voluntário de um grupo de apoio ou alguém assim. O importante é que haja apoio, pois haverá muitos momentos em que a pessoa com depressão simplesmente não fará o que precisa ser feito, conforme explicado antes. 2. Passe por uma avaliação profissional. O ponto de partida deverá ser a avaliação com um psicólogo. O profissional de saúde mental fará a avaliação inicial e confirmará o diagnóstico de depressão, além de classificar a gravidade do quadro. Isso é importantíssimo, haja vista que quadros mais graves exigem uma intervenção médica desde o início e estão sujeitos ao risco de suicídio. Além disso, o psicólogo poderá orientar sobre as diferentes opções de tratamento e acompanhar a evolução do caso. Em quadros leves, na maioria das vezes, com a ajuda de alguém e apoio familiar, será possível reverter a situação
apenas com medidas comportamentais de estilo de vida, sendo que a terapia é sempre bem-vinda. Quando possível, em quadros moderados, será imprescindível o suporte da psicoterapia, além das medidas comportamentais que deverão estar sempre presentes. Em alguns casos selecionados, será necessária também a intervenção médica, preferencialmente, mas não exclusivamente, de um psiquiatra. Em casos graves, será imperativo o acompanhamento de um psiquiatra, juntamente com os demais aspectos do tratamento, psicoterapia e medidas comportamentais. Veja também os passos 11 e 12. 3. Invista na socialização. O isolamento social é a marca mais estigmatizante da depressão. É o grande paradoxo clínico da doença, a condição entre a necessidade de estar com outros e a falta de vontade de fazê-lo. O indivíduo depressivo se isola cada vez mais e não quer ver outras pessoas ou participar de atividades sociais. Não sente mais alegria ou prazer em estar junto com outros, e isso machuca tanto a pessoa com depressão quanto quem gosta dela. Dessa forma, o isolamento retroalimenta a própria depressão e afasta ainda mais a pessoa. Por outro lado, não é incomum que pessoas que convivam com o indivíduo depressivo percam a paciência com o comportamento antissocial dele e contribuam para isolá-lo ainda mais, na maior parte das situações, por puro desconhecimento do que é a depressão. Portanto, o pensamento-chave aqui é: não adianta forçar a barra. A pior coisa a ser feita, e que infelizmente acontece sempre, é os amigos e familiares forçarem a socialização da pessoa, arrastando-a para situações de convívio social, como uma forma desesperada de ajudar. Na boa intenção de auxiliar, tentam integrar e alegrar o indivíduo, como se o que faltasse fossem simplesmente momentos de interação social. Porém, geralmente isso não funciona, criando uma situação constrangedora para todos. Nas ocasiões subsequentes, o quadro só piora. A pessoa não se alegra e ainda se sente mal de estar ali, e as pessoas ao redor não conseguem entender por que ela não tem mais interesse ou satisfação. Nota-se, pois, que estamos falando de uma doença agravada pela incompreensão. Dessa maneira, quando falamos em socialização, estamos nos referindo a mecanismos não forçados de reintegração gradativos a redes de relacionamento social. Isso pode ocorrer, algumas vezes, até em grupos de pessoas desconhecidas, uma vez que geralmente não há ali a obrigação de parecer feliz. A pessoa com depressão tem duas características emocionais fortemente presentes: tristeza e desinteresse. Sendo assim, tudo o que ela não quer é ter que parecer feliz diante de pessoas queridas e amigas. Por isso, tem um custo emocional altíssimo. Às vezes, um pequeno período de redução das atividades sociais nesses grupos é até benéfico. Por outro lado, a pessoa precisa de alguma interação social, livre da necessidade de aparências, para estimular seu tecido emocional a reagir. Como uma ferida que precisa de curativo e limpeza diários, seu sistema emocional necessita interagir com outras pessoas para cicatrizar. Nesse sentido, buscar outras atividades com pessoas não tão conhecidas pode ser benéfico. 4. Adote uma rotina de atividade física regular. A atividade física tem um papel essencial no processo de cura e estabilização. Ela interage de forma sinérgica com o sono, proporcionando uma série de benefícios por meio da produção de substâncias endógenas. Serve também como um mecanismo de escape para amenizar e eliminar vários sintomas da depressão. Aliás, a atividade física é um dos pilares mais importantes do tratamento não medicamentoso da depressão. Acredita-se que para quadros leves e moderados, um programa regular de atividade física tenha o mesmo efeito clínico que o uso de medicamentos. Obviamente, o tratamento se torna desafiador em função do desinteresse manifestado pelo indivíduo. Contudo, mesmo assim, vale a pena insistir. Comece devagar, aos poucos, mas regularmente. Além disso, fazer as atividades juntamente com outras pessoas
poderá ser uma grande oportunidade de reintegração social. O senso de pertencimento a um grupo ajudará bastante. 5. Beba água pura e alimente-se de forma saudável. A água é um dos grandes depuradores naturais do nosso organismo. Ela nos desintoxica. Consuma água pura livremente. Crie o hábito de se programar ao longo do dia para tomar vários copos de água. Se não houver alguma restrição médica, doenças renais, por exemplo, procure tomar entre 2,5 a 3 litros de água pura por dia. Isso ajudará muito em sua homeostase, equilíbrio das funções orgânicas, na circulação sanguínea, oxigenação cerebral, redução dos sintomas gerais da ansiedade e na depuração de substâncias nocivas ao organismo. Algo simples assim vai fazer grande diferença em seu bem-estar. Da mesma forma, elimine o consumo do trio bomba, álcool, açúcar e cafeína. Retire completamente essas substâncias de sua vida. Invista em frutas, legumes e vegetais. Consuma castanhas e outros alimentos leves e saudáveis. Procure se abster ao máximo de tudo que é artificial ou processado. Fazendo isso, você vai sentir seu corpo mudar e reagir positivamente aos novos hábitos. 6. Comece um plano de higiene do sono. O sono é o mecanismo reparador de nossa mente e atua não apenas na saúde emocional, mas também em vários outros aspectos de nosso bem-estar, incluindo, por exemplo, o metabolismo e a imunidade. Confira na página 21 os passos para uma boa higiene do sono. Nota pessoal, esses passos estão no capítulo 2, gravados anteriormente. No caso de depressão, haverá quadros de insônia mais difíceis de contornar, os quais exigirão auxílio de medicamentos, sempre sob orientação e acompanhamento de um médico. 7. Pratique um hobby. Hobby é uma palavra que vem da língua inglesa e significa uma atividade regularmente nas horas de lazer, ou seja, um passatempo. Confira mais informações na página 28, gravado anteriormente no capítulo 3. 8. Tenha um animal de estimação. Animais de estimação trazem uma sensação de segurança e o senso de compartilhamento. Cuidar de um animal desenvolve o sentimento de ser útil e necessário, algo importante para todos nós, mas muito mais para as pessoas com depressão. O animal de estimação se torna uma companhia, desenvolve um amor incondicional, inspira o senso de utilidade, combate o desinteresse, desperta sorrisos, não julga e não faz exigências. Pode ser uma excelente alternativa para complementar o tratamento da depressão. 9. Exponha-se controladamente à luz solar. A exposição ao sol está diretamente ligada à melhora do nosso humor, contribuindo também para a saúde mental. Ao longo do dia, a luz do sol aumentará a produção de serotonina, hormônio conhecido por melhorar o humor e ajudar a manter a concentração, além de afetar positivamente o estado de alerta e o metabolismo. Por outro lado, em locais que recebem pouca luz solar em certos períodos do ano, em função de sua posição geográfica, existe a chamada depressão sazonal, bem conhecida dos médicos. A maneira mais simples e segura é uma exposição intencional e controlada de 15 minutos por dia para as pessoas de pele mais clara e 30 minutos por dia para as pessoas de pele mais escura, se possível no horário de maior incidência solar, entre as 10 horas e 16 horas. Se não for possível nesse horário, ou se a região for muito quente, o banho de sol pode ser tomado em outro momento, de preferência pela manhã. O importante é manter uma exposição diária regular. 10. Desenvolva a espiritualidade. Todos nós temos necessidades espirituais íntimas e profundas. Por alguma razão, como humanidade, fomos deixando isso de lado e relegando a um segundo plano. A espiritualidade, o contato com o sagrado e a reverência ao poder divino proporcionam paz e quietude, desaceleram a mente, acalmam o coração e produzem serenidade. Uma experiência espiritual autêntica desenvolve a saúde e fortalece a resiliência. O senso de pertencimento a uma comunidade espiritual é um fator importante de desenvolvimento emocional. 11.
faça terapia. A psicoterapia, ou simplesmente terapia, é uma forma de tratamento baseada na relação entre o profissional de saúde, terapeuta, e o paciente, a partir de diferentes técnicas e abordagens para promover o autoconhecimento, a solução de conflitos e a melhora da saúde mental. Quando existem questões profundas a ser trabalhadas em nossa vida, isso se reflete na regulação emocional e, consequentemente, em nosso pensamento, comportamento e em nossas relações sociais. A terapia ajuda no enfrentamento dessas questões e na construção de possíveis soluções, da mesma forma que contribuirá para uma melhor regulação emocional. Veja também os passos 2 e 12. 12. Procure um psiquiatra. O psiquiatra é o médico especializado em saúde mental que tem um papel muito importante quando os quadros de depressão são moderados e especialmente nos casos graves. A intervenção médica se faz absolutamente necessária quando há a necessidade do uso de medicamentos no tratamento. Além disso, o psiquiatra atuará em conjunto com outros médicos, como clínicos gerais, cardiologistas, endocrinologistas ou geriatras, conduzindo o tratamento médico sob os múltiplos aspectos necessários, pois é bastante comum que a depressão esteja associada com outros quadros clínicos. 13. Use medicamentos quando necessário. Em alguns casos, por orientação médica, será necessário o uso, ainda que temporário, de substâncias que ajudarão você a passar pela fase da recuperação. Pense nos medicamentos como anjos da guarda. Eles estão ali para proteger sua mente, ajudá-la a manter o ritmo correto e apoiar você diante de situações que podem sair do controle. Não há nada de errado, nem há razão alguma para ter vergonha disso. Sempre que indicados por um médico de confiança, os medicamentos serão apenas mais uma das ferramentas que ajudarão você a superar a depressão. O que não pode ocorrer, em hipótese alguma, é o uso de medicamentos sem supervisão médica, ou mesmo o consumo descontrolado que leve à dependência. Por isso, é importante reforçar: procure sempre um profissional de confiança e competente. A chave da virada. Deus planejou uma vida saudável, feliz, abundante e eterna para cada um de nós, mas nos separamos do Criador, desconectando-nos da fonte de vida. A Bíblia chama essa separação voluntária e arbitrária de pecado. Gênesis 3, Isaías 59, 2. Por causa dela surgiram o declínio, a doença e a morte. Os primeiros seres humanos que viveram perto do tempo da criação tinham uma constituição física perfeita, estavam livres de doenças hereditárias, tinham uma excelente alimentação e viviam em um ambiente livre de contaminações. Por causa do pecado, a longevidade humana foi diminuindo drasticamente, mais de 90% em algumas gerações. Gênesis 9, 29, Salmo 90, 10. Não somente a longevidade, mas também a qualidade de vida foram seriamente afetadas. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó. Ele era uma pessoa justa e íntegra, que sofria aflições, apesar de sua integridade e fidelidade aos princípios de Deus. Enquanto seus amigos consideravam que seu sofrimento era resultado de um castigo divino por causa de suas supostas más ações, o próprio nome desse personagem resume sua história. Jó significa perseguido ou desprezado. Ele perdeu suas riquezas, sua família, seus amigos, sua saúde e sua dignidade. É natural que se pergunte por quê. Seu estilo de vida piedoso abre uma discussão sobre por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Jó estava no auge da prosperidade. Era obediente, temia Deus e se afastava do mal. Mas, repentinamente e sem causa aparente, ele foi reduzido a uma situação em que a morte parecia mais desejável do que a vida. No entanto, Jó não pecou. Seguindo a tradição de que seu sofrimento é um castigo pelo pecado, a esposa e os amigos de Jó o consideraram culpado por seu tormento. Em vez de alívio e consolo, sua miséria e depressão aumentaram, e Jó chegou a pensar que Deus o havia esquecido e não se interessava mais por ele. Apesar de tantas tragédias em sua vida, a paciência e a fidelidade de Jó
reafirmaram a justiça de Deus em seu tratamento com os seres humanos e refutam a ideia de que o sofrimento seja uma retribuição divina por um mau comportamento humano. Se Deus se interessa por sua criação, o universo, como não se interessaria por seus filhos? Por fim, Deus aparece a Jó, faz diversas perguntas a ele e o abençoa. Jó 38-42. Por meio de sua experiência, que permitiu que ele obtivesse um entendimento mais profundo sobre Deus e sua maneira de interagir com a humanidade, Jó chegou a compreender o imenso poder e a sabedoria do Criador. Posteriormente, Deus removeu o sofrimento de Jó e concedeu-lhe o dobro do que possuía antes. Jó 42. Isso indica que, nesta vida ou num futuro não muito distante, uma generosa recompensa espera aqueles que enfrentam as adversidades com paciência e coragem. Desmond Doss, 1919 a 2006, foi o primeiro objetor de consciência. Pessoa que se recusa a cumprir determinado dever com base em princípios pessoais, a receber a Medalha de Honra do Exército dos Estados Unidos e um dos poucos a quem foi concedida essa distinção. Doss entregou no serviço militar em 1º de abril de 1942, em Lee, no estado da Virgínia. Por causa de sua fé adventista, ele se recusou a matar soldados inimigos ou a carregar armas, embora estivesse disposto a servir de outra maneira. Isso lhe rendeu zombarias de seus pares e punição de seus superiores. Doss serviu com seu pelotão em 1944 em Guam e nas Filipinas. Em maio de 1945, durante um assalto anfíbio dos aliados, um batalhão de fuzileiros navais foi enviado para tomar uma posição no penhasco de Maeda, de 120 metros de altura. Após escalar aquela parede rochosa, os fuzileiros foram recebidos por um intenso fogo inimigo. Doss viu seus companheiros caindo e, em vez de se refugiar, conseguiu retirar 75 fuzileiros navais feridos naquela armadilha mortal, arrastando-os ou carregando-os um a um, para então levá-los até a beira do penhasco, de onde o baixava com cordas. Por vários dias, ele continuou cuidando dos feridos, desconsiderando o perigo ao seu redor, até que foi atingido pela explosão de uma granada. Quando estava prestes a ser evacuado em uma maca, Doss viu outro soldado ferido e cedeu seu lugar para ele. Em seguida, foi baleado em um braço. Incapaz de se permanecer de pé e sem ter ninguém para ajudá-lo, ele usou um rifle para imobilizar o braço e se arrastou até o hospital de campanha. Mesmo para aqueles que haviam zombado dele, Doss se tornou um símbolo de coragem e determinação. Em 1946, ele contraiu tuberculose, perdeu um pulmão e 5 costelas. Em 1976, por causa do excesso de antibióticos, ficou surdo e foi considerado deficiente físico. Em 1988, depois de receber um implante, recuperou a audição. Doss faleceu aos 87 anos em sua casa, no Alabama. Sua história foi contada no livro Soldado Desarmado e no filme Até o Último Homem, de 2016, dirigido por Mel Gibson. Nem o ambiente hostil e adverso, nem suas limitações físicas, tampouco suas próprias dores, foram impedimentos para que Doss vivesse sua fé com a vocação de serviço, altruísmo, coragem e fidelidade. Você está sofrendo de depressão por uma causa que só você conhece? Procure ajuda. Procure ajudar os outros. Está precisando de consolo e esperança? Busque suprir a necessidade do seu próximo, assim como Jesus fez. Não precisamos provocar o sofrimento nem ir atrás dele, como se isso nos acrescentasse méritos. Deus não é a fonte da angústia. Pelo contrário, Ele atua em meio à dor sempre para nos ajudar. Portanto, experimente a paz, o conforto e a esperança, suportando o sofrimento com paciência. Assim, você superará os obstáculos presentes e verá renascer uma esperança que vai além das dificuldades desta vida. Apocalipse 21 e 22.